Fala, nação rubro-negra! O início do ano está pegando fogo no Mengão e, como sempre, muitas informações circulando, rumores e negociações que deixam qualquer torcedor de cabelo em pé. Vamos começar pelo que já é oficial, pelo que está consolidado no clube. Pedro Pinho, jovem volante e zagueiro de apenas 16 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o Flamengo. Para quem acompanha as categorias de base, essa notícia é motivo de muita alegria. O garoto, que já completou 8 anos vestindo a camisa rubro-negra desde a base, agora inicia sua caminhada profissional. Ele é um jogador versátil, que atua tanto na zaga quanto no meio-campo defensivo, e o Flamengo acredita muito no potencial dele para os próximos anos. A expectativa é que Pedro Pinho se desenvolva no sub-17, evolua para o sub-20 e, quem sabe, um dia esteja brilhando no profissional, mostrando todo o talento que já demonstrou na base. Esse tipo de notícia aquece o coração da nação, porque é sinal de investimento no futuro e de uma formação sólida. Mantendo viva a tradição de revelar jogadores que podem fazer história no clube. Seguindo as movimentações, não podemos deixar de falar sobre Emerson Royal. O lateral, que chegou ao Flamengo no meio do ano passado, já desperta interesse de clubes europeus. 3 equipes, entre a Série A italiana e a La Liga espanhola, já buscaram informações sobre o jogador. Apesar de ainda não ter entregue atuações consistentes desde que chegou, o próprio atleta garante que, com uma pré-temporada completa e mais tempo para se adaptar, poderá render muito melhor em 2026. Emerson tem longa experiência na Europa, com passagens por clubes como Milan, Barcelona e Tottenham. E essa bagagem faz dele um nome atraente, tanto para times do futebol italiano quanto espanhol. O Flamengo, por enquanto, observa e acompanha, enquanto o jogador se prepara para mostrar seu melhor futebol na temporada, ciente de que oportunidades importantes podem surgir, mas também confiante no seu espaço no Mengão. Agora, sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol, muitos torcedores esperavam um retorno triunfal ao Flamengo, mas a situação não será essa. O jogador está próximo de um acordo com o Santos, em uma negociação que inclui empréstimo e divisão de salários com o Cruzeiro, tornando inviável seu retorno ao Rio de Janeiro neste momento. Apesar das expectativas da torcida, a diretoria rubro-negra segue com planejamento e sabe que nem sempre é possível atender a todos os desejos, mas a prioridade é sempre o melhor para o clube, tanto em campo quanto financeiramente. Assim, Gabigol segue seu caminho, enquanto o Flamengo mantém foco em suas estratégias e na formação de um elenco competitivo para a temporada. Falando agora sobre Alan, a situação é um pouco delicada. O staff do jogador está cauteloso em relação a uma possível negociação com o São Paulo, principalmente devido à situação financeira do clube paulista. O volante, que não vem tendo espaço no time de Filipe Luís, poderia ser uma boa opção para o tricolor, mas seu salário elevado e o histórico de problemas financeiros preocupam a equipe de gestão do atleta. O Flamengo, por outro lado, já demonstrou disposição em liberar Alan por empréstimo, o que indica que a negociação tem grandes chances de avançar nos próximos dias, mas tudo precisa ser feito com cuidado para proteger os interesses do jogador. A nação observa atentamente, porque essas movimentações impactam diretamente na configuração do elenco e nas opções que Filipe Luís terá para montar sua equipe ao longo da temporada. Além desses casos, o Flamengo também tem trabalhado para rejuvenescer o elenco, uma estratégia definida pelo presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP.
A ideia é reduzir a média de idade do grupo, que hoje conta com jogadores acima dos 30 anos, trazendo atletas com idade entre 22 e 26 anos, jovens talentos que podem agregar energia e intensidade ao time. Nomes como Vitão, Caio Jorge, Gabriel Brazão e Marcos Leonardo estão no radar da diretoria, todos dentro dessa faixa etária, mostrando que o planejamento é a longo prazo, visando não apenas resultados imediatos, mas também a formação de um elenco competitivo e duradouro. Essa renovação é estratégica e reflete uma visão clara de futuro, combinando experiência e juventude de forma equilibrada. E claro, não podemos deixar de falar sobre a polêmica envolvendo Pedro e Caio Jorge. Circulou uma informação de que o Flamengo venderia Pedro para contratar Caio Jorge e que o atacante chegaria para vestir a camisa 9. Mas a realidade é outra. O Flamengo não pretende abrir mão de Pedro, pelo menos não neste momento, e a ideia da diretoria é ter ambos no elenco. A estratégia é fortalecer o time, permitindo que Felipe Luís tenha opções no banco e no ataque, sem comprometer o planejamento. O clube trabalha para renovar o contrato de Pedro, mostrando confiança no jovem talento, enquanto a negociação por Caio Jorge segue de forma independente. O Cruzeiro, por sua vez, pressiona, mas o Flamengo mantém firme sua posição, evitando decisões precipitadas. É um cenário complexo, mas que demonstra a ambição do clube em montar um elenco forte e equilibrado para a temporada. Ainda sobre Caio Jorge, o Flamengo subiu sua oferta para 32 milhões de euros e o Cruzeiro já estuda incluir Luiz Araújo na negociação, o que elevaria o valor total para 55 milhões de euros. Um investimento alto, sem dúvida, que mostra uma disposição do Flamengo em reforçar o elenco, mas também gera questionamentos sobre o custo-benefício da operação. A nação acompanha de perto, porque cada movimento no mercado impacta diretamente no futuro do clube e na construção de um time capaz de brigar por títulos em todas as competições. É um começo de ano intenso, com negociações estratégicas e decisões que podem definir o caminho do Flamengo em 2026. Enquanto isso, a temporada já promete grandes emoções. Com a primeira final da Supercopa marcada para o início de fevereiro e a Recopa no dia 19, o torcedor já começa a planejar como acompanhar cada jogo, com os novos reforços e a base estruturada, torcendo para que o Flamengo mantenha sua força e tradição. O clube se movimenta, renova contratos, negocia contratações e busca equilíbrio entre juventude e experiência, mostrando que a gestão pensa no futuro e na competitividade imediata. A nação está atenta, ansiosa e, como sempre, apoiando o time em cada passo, porque o Flamengo não é apenas um clube, é uma paixão que envolve milhões de corações. Seguindo a sequência de movimentações, o Flamengo não está apenas preocupado em contratar jogadores, mas também em manter seus destaques no clube. A diretoria tem um cuidado especial com jovens talentos e atletas que já se consolidaram, como Pedro, garantindo que a base do elenco continue sólida e competitiva. A renovação de contratos, como a do jovem volante e zagueiro, mostra que o clube valoriza aqueles que cresceram dentro de casa e querem dar continuidade a um projeto de longo prazo. A ideia é formar não apenas um time titular forte, mas um grupo completo, onde as opções do banco possam entrar com qualidade e manter o nível de desempenho em todas as competições. Essa visão estratégica diferencia o Flamengo de outros clubes e reforça a importância de investir tanto nos veteranos quanto na juventude que já faz parte da história do clube. Enquanto isso, o mercado de transferências continua movimentado.
Emerson Royal é um exemplo de jogador que, mesmo sem apresentar ainda toda a sua performance no Flamengo, desperta interesse de grandes clubes da Europa. A experiência acumulada em times como Milan, Barcelona e Tottenham dá ao atleta um currículo invejável. E isso faz com que times italianos e espanhóis monitorem de perto suas condições. O Flamengo, por outro lado, acompanha de perto e mantém a calma, ciente de que o atleta terá a oportunidade de mostrar seu melhor futebol com uma pré-temporada completa e tempo para adaptação. A expectativa é que Emerson se desenvolva e passe a ser um pilar na defesa, contribuindo para a consistência do time sem a necessidade de uma venda precipitada, a menos que surja uma proposta irrecusável que atenda aos interesses do clube. O caso de Gabigol também merece atenção, porque revela como o Flamengo precisa equilibrar desejo da torcida e planejamento estratégico. Muitos queriam o retorno do atacante, mas o acordo com o Santos segue em andamento, com o Cruzeiro participando da negociação para equilibrar salários e condições financeiras. Esse tipo de operação mostra como o futebol moderno exige cautela e planejamento, garantindo que o clube mantenha sua saúde financeira e continue competitivo. O Flamengo não toma decisões precipitadas e sempre busca soluções que protejam seus interesses, ao mesmo tempo em que respeita os contratos e o futuro de seus atletas. A torcida acompanha de perto, porque cada decisão no mercado impacta diretamente no rendimento do time e na formação de um elenco capaz de disputar todas as competições com chances reais de título. Alan é outro exemplo de cuidado e estratégia. O volante, que não vinha tendo espaço no time principal, é alvo de negociação com o São Paulo. Mas o staff do jogador demonstra cautela diante da situação financeira do clube paulista. A preocupação é evitar atrasos salariais ou problemas que possam prejudicar o jogador, enquanto o Flamengo mantém a disposição em liberar o atleta por empréstimo. Esse equilíbrio entre proteger o jogador e atender aos interesses do clube mostra a maturidade da gestão do Flamengo, que trabalha para manter todos os envolvidos seguros e satisfeitos, sem comprometer o planejamento do elenco. É uma dança delicada, mas necessária, para garantir que a equipe se mantenha competitiva e preparada para enfrentar uma temporada intensa e cheia de desafios. O Flamengo também busca reforços estratégicos para reduzir a média de idade do elenco, seguindo a ordem do presidente Luiz Eduardo Batista. Com jogadores veteranos acima dos 30 anos, o clube quer trazer jovens talentos com idade média de 25 a 26 anos, garantindo energia, intensidade e competitividade. Nomes como Vitão, Caio Jorge, Gabriel Brazão e Marcos Leonardo estão sendo observados, todos dentro dessa faixa etária, mostrando que o Flamengo pensa tanto no presente quanto no futuro. A renovação do elenco é uma estratégia clara: equilibrar experiência e juventude, criando um grupo capaz de disputar títulos nacionais e internacionais sem perder a qualidade em campo ou a capacidade de evolução dos jovens talentos. A negociação envolvendo Pedro e Caio Jorge segue sendo uma das mais comentadas. Apesar dos rumores de que o Flamengo venderia Pedro para contratar Caio Jorge, a realidade é que o clube pretende manter ambos os jogadores. A intenção é fortalecer o ataque, oferecendo ao técnico Felipe Luiz opções de qualidade no banco e garantindo que a equipe titular tenha alternativas estratégicas durante a temporada. O Flamengo trabalha para renovar o contrato de Pedro, mostrando confiança em seu potencial e valorizando a formação de atletas internos. Enquanto isso, a negociação por Caio Jorge segue independente,
com propostas sendo ajustadas, mas sempre mantendo a cautela e o planejamento financeiro. A nação acompanha atentamente, porque cada movimento no mercado pode impactar diretamente no desempenho da equipe e na conquista de títulos. A proposta do Flamengo por Caio Jorge subiu para 32 milhões de euros e o Cruzeiro avalia incluir Luiz Araújo na negociação, elevando o valor total para 55 milhões de euros. Esse tipo de operação mostra a disposição do clube em investir pesado para garantir reforços de qualidade, mas também levanta questionamentos sobre o valor de mercado e o custo-benefício da contratação. A diretoria mantém uma postura estratégica, analisando cada detalhe antes de tomar decisões, garantindo que qualquer investimento seja coerente com os objetivos do clube e com o planejamento financeiro. A nação, por sua vez, acompanha ansiosa, sabendo que essas decisões moldam o futuro do Flamengo e sua capacidade de disputar títulos importantes na temporada. Com o início das competições se aproximando, o Flamengo já se prepara para a primeira final da Supercopa e para a Recopa em fevereiro. Cada detalhe do elenco, cada negociação e cada renovação de contrato tem impacto direto nos jogos e na performance em campo. A temporada promete ser intensa e o clube mostra que está pronto para enfrentar os desafios, combinando experiência de veteranos com energia e talento de jovens promissores. A torcida observa, vibra e participa de cada passo. Porque o Flamengo não é apenas um clube, é uma paixão que move milhões de corações, unindo história, estratégia e amor pelo futebol em cada decisão tomada dentro e fora de campo. A movimentação do Flamengo nesta janela de transferências mostra que o clube está focado em consolidar seu domínio no futebol brasileiro e reforçar sua presença internacional. Ao combinar gestão de elenco, cuidado com contratos, investimento em jovens e atenção ao mercado, o Mengão demonstra que entende a complexidade do futebol moderno e age de forma planejada para manter-se competitivo em todas as frentes. A temporada de 2026 promete ser intensa e cada notícia, cada contratação e cada renovação reforçam a ideia de que o Flamengo está preparado para enfrentar qualquer desafio e continuar sendo referência no futebol nacional e mundial. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O mundo do futebol brasileiro amanheceu em polvorosa com a recente decisão da FIFA, que promete virar de cabeça para baixo toda a história das competições nacionais e internacionais. Segundo rumores que circulam nos bastidores, a entidade máxima do futebol teria revisado critérios de contagem de títulos, contabilizando conquistas que até então não eram reconhecidas oficialmente. E o impacto para os torcedores do Flamengo é nada menos do que histórico. Com essa recontagem, o rubro-negro carioca agora aparece como dono de mais títulos do que Palmeiras e São Paulo juntos. Uma virada que ninguém ousava imaginar até poucas semanas atrás. Nos arredores da Gávea, a expectativa é palpável. Dirigentes. Ex-jogadores e torcedores falam em um novo capítulo da história do clube. Fontes não oficiais sugerem que a mudança não se limita a competições nacionais, mas também inclui torneios internacionais que, por diferentes critérios, não eram considerados oficiais na contagem anterior. Se confirmado, o impacto seria gigantesco, colocando o Flamengo como referência absoluta no futebol brasileiro em termos de conquistas.
Do outro lado, Palmeiras e São Paulo observam a movimentação com cautela e, segundo informações extraoficiais, já estudam como reagirão. Há quem diga que ambos os clubes poderão recorrer ou apresentar contestações formais, mas até o momento não há confirmação de ações concretas. Entre torcedores, a notícia gerou debates acalorados nas redes sociais, com discussões sobre legitimidade, história e memória esportiva. Alguns veem a decisão como justa, reconhecendo títulos que sempre tiveram grande relevância, enquanto outros apontam que a mudança altera radicalmente a percepção sobre a supremacia no futebol nacional. Especialistas em história do esporte comentam que essas reavaliações não são inéditas, mas poucas tiveram efeito tão direto no imaginário popular. No caso do Flamengo, trata-se de uma ascensão simbólica que transcende números. É a consagração de décadas de protagonismo, conquistas internacionais e uma base de torcedores que sempre se viu maior do que os rivais. Agora, com a contagem oficializada, o debate sobre quem realmente domina o futebol brasileiro promete se intensificar como nunca. Enquanto a FIFA ainda não divulga detalhes completos sobre os critérios adotados, uma certeza já circula nos bastidores. A decisão mudará definitivamente a narrativa do futebol nacional. E, para os flamenguistas, é o início de um período de celebração e provocações amistosas aos rivais que certamente sentirão o peso simbólico desse novo marco. A bola ainda vai rolar em muitos campos, mas nos números oficiais, o Flamengo caminha para escrever um capítulo que pode redefinir rivalidades centenárias. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!